Hoje eu vou falar com vocês sobre a derivada da função implícita. O que é uma função implícita? Então, a gente pode fazer um exemplo, né? O exemplo é o seguinte, a gente pode usar y que é igual a x ao quadrado. Y igual a x ao quadrado é uma função que é explícita. Você sabe a dependência de y com respeito à sua variável independente que é x. Então, você sabe que y é igual a x ao quadrado. Tua variável independente é o x e a variável dependente é o y, porque o y depende de x. Agora, quando a função é implícita, quer dizer que você não sabe essa dependência. Porém, você pode utilizar a operação de derivada em cima de funções que estão implícitas com respeito a uma dada derivada independente. Por exemplo, eu posso escrever o y como sendo uma f de x. Mas quem é a f de x? F de x é uma função implícita que depende da variável x. Mas como ela depende? Essa é a pergunta, você não sabe. Mas dá para fazer derivada disso? Dá para fazer derivada disso. Então, primeiro, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nesse slide inicial, né? Consideremos uma equação das variáveis x e y. Dizemos que uma função y que é igual a f de x é dada implicitamente por tal equação para todo x pertencente ao domínio da f. É óbvio que esse x, mesmo a função sendo implícita, esse valor de x tem que estar pertencendo ao domínio da função f, porque se está fora do domínio da função, então a função não vai trabalhar. O domínio da função são os valores para a variável dependente dessa função, tal que a função trabalha. Se você tem valores que a função não trabalha, está fora do domínio. Então a gente fala que o ponto x, f de x, é a solução da equação. Então, o que acontece agora? Eu vou fazer exemplos, porque aqui é mais fácil trabalhar com exemplos do que ficar apenas falando. Exemplos vão trazer coisas que são mais palpáveis para vocês, nesse caso, derivada de função implícita. A derivada de função implícita é algo que é muito intuitiva. Requer da intuição que você acabou ganhando com as outras aulas, que eu já passei anteriormente, e ao mesmo tempo que ela é intuitiva, ela também precisa muito da sua imaginação. Por quê? Porque ela não é direta. Então você vai ter que usar mais da imaginação. Você vai ter que usar da sua abstração. Então aí cai num setor que é complicado, né? A abstração. O que é abstração? É você abstrair algo, você não necessariamente ter aquilo palpável na mão, mas você conseguir trabalhar com ele. Então é isso que a gente vai fazer na sequência, fazendo um exemplo de derivada de função implícita. Bom, então aqui está nosso exemplo. Eu tenho uma função, e essa função é a função arcosseno de x. Note que lá atrás eu fiz o quê? A derivada por definição da função seno de x. Então você sabe derivar o seno, sabe que a derivada do seno é cosseno de x. Por quê? Usando a definição de derivada já conseguiu. Hoje, você sabendo isso, você consegue aplicar diretamente. Tá? Mas, aí que está o negócio. Agora eu quero saber qual que é a derivada do arcosseno de x. Mas primeiro, quem é o arcosseno de x? O arcosseno de x é nada mais, nada menos que a função inversa da função seno. Tá? Bom, então, como que eu vou calcular essa derivada? Usando o derivado implícito. Então, primeiro, eu tenho que o y é arcosseno de x. Bom, lembrando de uma coisa lá que a gente falou anteriormente. Lembra que quando você aplica uma função composta com a sua inversa, isso dá como resposta o próprio argumento? Sim, né? Então, um exemplo disso. O exemplo é, se você aplicar a função inversa arcosseno da função inicial seno de x, isso vai dar a própria variável x. E o inverso também, se você aplicar o seno, que é a função inversa do arcosseno de x, isso também vai dar a própria variável x. Então é isso que eu vou utilizar agora. Porque eu não sei derivar cosseno, eu sei derivar seno de x. Bom, então, aplicando o seno dos dois lados, então vai ficar que seno de y é igual ao seno do arcosseno de x. Então, seno de y, o que é seno do arcosseno de x? É o próprio x. Bom, agora eu tenho que seno de y é igual a x. Agora o que eu vou fazer? Vou derivar dos dois lados. Então, derivando em ambos os lados.
Então vai ficar derivada do seno de y, que é igual a derivada do x. Bom, concorda que o y é uma função de x, mas você não sabe a dependência real dele? Então quer dizer que o y é uma função implícita. Porque ele não está explícito, né? Como eu já falei anteriormente, né? Por exemplo, y que é igual a x ao cubo, isso aqui é explícito, ele mostra. Y que é igual a y de x, eu não sei quem é esse cara aqui, mas eu sei que ele depende de x, então é implícito. Bom, mas eu consigo derivar seno de y? Consegue. Como? Você vai usar a regra da cadeia. Bom, então usando a regra da cadeia vai ficar derivada do seno de y, derivada do y de x, usando a regra da cadeia. E derivada de x, isso aqui dá 1. Bom, agora quem que é a derivada do seno de y? A derivada do seno de y é cosseno de y. dy de x é y', isso aqui é igual a 1. Então, y' vai ficar 1 sobre cosseno de y. Ah, professor, então beleza. Então a gente encontrou a derivada do arco seno. Não, você encontrou a derivada do seno de y, que dá 1 sobre cosseno de y aqui no caso que você fez ali, né? Mas aí, o que você tem anteriormente? Você tem o seguinte, você tem que seno de y é igual a x. Então, seno de y é igual a x, é isso que você tem. E você tem a seguinte relação trigonométrica, você tem que cosseno ao quadrado de y mais seno ao quadrado de y, que é igual a 1. É isso que você tem. Então, como o seno de y é igual a x, então você tem que cosseno ao quadrado de y, que é igual a... mais x elevado ao quadrado, que é igual a 1. Então, cosseno ao quadrado de y, que é igual a 1 menos x ao quadrado. Então, você tem que cosseno de y vai ser igual a raiz de 1 menos x ao quadrado. Fala assim, professor, e o mais ou menos que está lá? Quando você está medindo o cosseno, você está vendo uma projeção. Então, a projeção é como se fosse um comprimento de arco. Alguém já mediu um comprimento negativo? Não tem como medir comprimento negativo. Então, você vai pegar sempre a parte positiva aqui, tá, pessoal? Então, se o teu cosseno de y é raiz de 1 menos x ao quadrado, você substitui. Y' é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Mas quem é o y? O y inicial é arcosseno de x. Então, portanto, a derivada do arcosseno de x é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. E a gente acabou de encontrar a derivada do arcosseno. Essa derivada está lá na tabela de vocês, como assim, ó? Derivada do arcosseno de u, u' sobre raiz de 1 menos u ao quadrado. É assim que está na tabela de vocês. Agora eu vou resolver mais um exemplo para vocês de derivada de função implícita. Bom, mais uma função um pouquinho diferente aí, né? Lá anteriormente, assim como a função seno, a gente fez a derivada da tangente, não da arcotangente. Então a gente não sabe derivar a arcotangente. O que eu vou fazer agora? Eu vou encontrar a derivada do arcotangente. Então, vamos lá. Então, y é igual a arco tangente de x. Qual que é a função inversa do arco tangente? A função tangente é a função inversa do arco tangente. Então, vou aplicar a função tangente em ambos os lados. Vou fazer que tangente de y é igual a tangente do arco tangente de x. Então, eu tenho que tangente de y é igual a... Se eu fizer a tangente do arco tangente, como é a função composta com a sua inversa, isso dá o quê? Dá o próprio argumento. Então, isso dá x, que nem aconteceu na função seno anterior. Agora, eu vou derivar dos dois lados. Então, vou fazer a derivada do tangente de y dx, que é igual a derivada de dx dx. Você sabe derivar a tangente de y com respeito a x? Não sabe, porque y é uma função que é uma função implícita. Então, você tem que usar a regra da cadeia. Você vai ficar derivada da tangente de y, derivada do y, dx. Derivada de x, dx dá 1. Bom, desculpa. Derivada da tangente de y dá o quê? Derivada da tangente é secante ao quadrado.
Então, isso aqui vai dar secante ao quadrado de y. Derivada de y de x é o y', que é igual a 1. Então, portanto, o y' é 1 sobre secante ao quadrado de y. Agora, eu vou utilizar uma relação trigonométrica conhecida. A gente sabe que 1 mais tangente ao quadrado de y é igual a secante ao quadrado de y. Isso é uma relação trigonométrica. Vocês têm isso naquela tabela que eu coloco na sala de aula virtual, pessoal. Use bem aquela tabela, porque a tabela vai estar junto com vocês no dia da prova. Isso tanto para alunos que são do EAD, quanto meus alunos presenciais em sala. Essa tabela sempre está anexa na prova. Tá? Só que a gente sabe o seguinte, a gente sabe que tangente de y vale x, então quer dizer que 1 mais x ao quadrado é igual a secante ao quadrado de y. A gente substitui, então eu tenho que y' é igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Mas quem que é o y? O y é arco tangente de x. Então, a derivada do arco tangente de x é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Na tabela de vocês vai estar assim, ó. Derivada do arco tangente de u é u' sobre 1 mais u ao quadrado. Então, aí são dois exemplos. Esses exemplos são os mesmos que eu resolvo em sala de aula. Qualquer dúvida, pessoal, vocês enviem a dúvida de vocês na sala virtual. Se for do pessoal EAD, vai enviar na sala virtual do EAD. Se for do pessoal presencial, vai enviar na sala virtual da turma presencial. E eu vou postar sempre a resposta como videoaula num dado dia específico da semana. Então, lá na tua playlist, vai ter uma playlist lá, dúvidas e derivada, dúvidas integrais. Lá dentro vai ter a dúvida e vou colocar o nome da pessoa. Então, todo mundo pode acessar. Beleza? Até mais, pessoal.